Filipenses 3, 1 a 8, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Amém? Quero falar um pouco nesta madrugada sobre o tema perdas e ganhos. Para começar, eu gostaria de mencionar uma situação que o governo brasileiro está enfrentando. E é a seguinte: foi descoberta uma reserva petrolífera imensa ali na foz do rio Amazonas. E agora o governo está diante de um dilema: explorar aquela reserva de petróleo, estimada em aproximadamente 30 bilhões de barris, ou preservar o meio ambiente. Eis a questão difícil que está diante do governo. Porque se for feita a exploração de petróleo ali naquele lugar, na foz do rio Amazonas, a consequência pode ser um dano ambiental devastador, o qual afetará 8 países da região, afetará a flora, a fauna, inclusive animais marinhos, além de prejudicar comunidades indígenas que moram ali na região. Ou seja, existe uma previsão de muitos danos, mas ainda assim não se sabe exatamente o alcance desse dano. O dano ambiental pode ser muito maior do que se imagina e ele certamente será irreversível. Porém, existe ali uma quantidade de petróleo muito grande e que desperta a ambição de muita gente. Então, nesse dilema, encontram-se em posições contrárias a Petrobras e o IBAMA. E o que fazer? E eu estou usando este exemplo para ilustrar muitas situações que nós vivemos, em que estão envolvidos alguns dilemas, em que nós temos diante de nós possibilidades de perdas e ganhos. E em tudo isso, nós temos questões de valores. O que é mais importante para nós? O que é mais importante para o governo brasileiro? Lucrar muito dinheiro com o petróleo ou preservar o meio ambiente? O Brasil hoje deseja se destacar como produtor de petróleo e também deseja se destacar como protetor do meio ambiente. E está muito difícil ser as duas coisas ao mesmo tempo.
E o que eu quero dizer com isso é que nós temos diante de nós, como cristãos, dilemas que nós precisamos resolver, porque nós não podemos ser tudo ao mesmo tempo. Precisamos escolher. E em muitas situações da nossa vida como cristãos, nós vamos ter perdas. Vamos ter perdas. Porque quando renunciamos ao ganho que o pecado nos oferece, nós vamos ter algumas perdas. Mas tudo isso vale a pena para termos em nós a presença do Senhor Jesus Cristo. Foi o que Paulo falou, que ele tinha tantas vantagens na sua posição ali no judaísmo, mas ele abriu mão de tudo aquilo, ele perdeu tudo aquilo, porque ele achou que seria muito melhor estar com Cristo e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Pois bem, perdas e ganhos, tudo isso faz parte da vida, é claro, mas nós precisamos estar conscientes de que o cristianismo não envolve apenas ganhos. Às vezes nós podemos ouvir pregações muito voltadas para a prosperidade e pode ser que nós estejamos construindo uma mentalidade errada, como se o cristianismo estivesse sempre relacionado a ganhos. Não, é claro que nós ganhamos muito com o Evangelho, mas nós precisaremos enfrentar perdas também. Em muitos momentos, precisaremos renunciar a alguma coisa por causa de Jesus e do Evangelho. Muita gente acha que vem para Jesus e Jesus vai dar emprego, dinheiro, casa, carro, casamento, jatinho, nave espacial, não sei o que mais. Não! É claro que Jesus pode te dar muitas coisas, mas o foco de Jesus não está em coisas materiais. Não está, precisamos ter isso em mente. Quem está querendo um carro não tem que vir para a igreja, não, tem que ir para a concessionária. Não é isso? Quem está querendo dinheiro não tem que vir para a igreja, tem que ir para o banco. Porque Jesus pode te dar dinheiro? Pode, mas Ele está muito mais preocupado com questões espirituais da sua vida. Você encontra na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus dando casa para alguém? Tem algum caso desse, algum exemplo? Não tem. Você encontra nos Evangelhos Jesus dando carro para alguém? Seria um carro de boi, no caso, né? Não. Você encontra nos Evangelhos alguém procurando Jesus, falando assim: Jesus, eu vim falar com o Senhor hoje porque eu estou precisando casar. Não. Não é que Jesus não possa fazer essas coisas, não é que Ele não possa dar, Ele pode, porque Ele tem todo o poder, mas Ele está muito mais interessado na sua alma, no seu espírito. Então, o que nós vemos Jesus fazendo aqui nos Evangelhos, na maioria das vezes, Ele está curando, salvando e libertando. Porque não ia adiantar dar casa para as pessoas e as pessoas irem para o inferno. Quando Ele curava as pessoas, e Ele fez isso muitas vezes, então, com isso, Ele estava dando saúde para que a pessoa pudesse trabalhar, pudesse ganhar o dinheiro, pudesse comprar as coisas. Ele não saía dando as coisas. Ele raramente fez isso. Ele 2 vezes multiplicou os pães e os peixes. Mas no outro dia o povo veio para comer mais pão e peixe multiplicado, e ele falou: hoje não. Porque não era o propósito dele. Então, você que aceitou o Evangelho de Jesus Cristo, ele, antes de mais nada, o que ele te oferece? Salvação, libertação,
perdão dos seus pecados, paz para a sua alma, alegria, uma nova razão de viver. É isso que Jesus nos oferece em primeiro lugar. Nós também podemos ter perdas devido ao nosso compromisso com Jesus. Precisamos estar conscientes disso. Precisamos saber que isso pode acontecer. Porque se não tivermos essa consciência, conforme o ensinamento bíblico, pode ser que nós fiquemos decepcionados quando alguma perda acontecer na nossa vida por causa da nossa fé em Cristo. Talvez possamos achar que alguma coisa está errada, mas não. Se você perder alguma coisa que você não deveria ter, isso não é perda, isso é livramento para a sua vida. Pode ser que, por causa do seu compromisso com Jesus, você perca algum relacionamento. Pode ser. Pode ser que você perca alguma amizade. Pode ser que você perca o emprego. Pode ser. Mas, se alguma dessas situações ia trazer mal para a sua vida e prejudicar a sua relação com Deus, é melhor que você perca mesmo. Então não pense que é só ganhar, só ganhar, só ganhar, só ganhar. Não! Pode ser que você tenha alguma perda. Eu lembro que uma vez eu estava desempregado e eu frequentava uma agência de empregos ali em busca de uma oportunidade. Até que um dia eu cheguei lá, a moça falou: olha, aqui tem uma oportunidade para você. Você vai trabalhar no Carrefour. Você vai ser repositor no setor de cigarros. Olha aqui, vou te entregar a carta da agência, você leva até o Carrefour para você começar a trabalhar. E eu já era cristão, desde a minha infância. Então, eu peguei aquela carta, eu saí daquele lugar ali, assim, tanto quanto amargurado. E no meio do caminho eu rasguei aquela carta e joguei no lixo. Por quê? Porque esse tipo de emprego não serve para um filho de Deus. Quer dizer, você pode trabalhar no Carrefour, não tem problema, mas você trabalhar com cigarro, você favorecer o vício das pessoas, isso não serve para um filho de Deus, amém? Não serve. Então, algumas perdas, elas são boas e elas são necessárias. Por que elas vão acontecer muitas vezes nas nossas vidas? Porque nós estamos, às vezes, diante de duas opções, em muitos casos, e se você escolhe uma das opções, você automaticamente perde a outra. Isso é normal. E você precisa escolher, você precisa decidir, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vou mencionar aqui alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, ali no Jardim do Éden, havia duas árvores no meio do jardim. Uma delas era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. Adão e Eva precisavam escolher qual daqueles frutos eles comeriam. E ao escolherem uma, perderiam a outra. Isso é muito sério e muito perigoso. Em muitas situações da sua vida, se você escolher a opção errada, você vai perder a opção certa e talvez você não tenha a oportunidade de tomá-la novamente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que o acesso à árvore da vida foi bloqueado para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. Olha que coisa terrível. Então, escolha bem, meu irmão, minha irmã. Não pense assim: eu vou curtir as coisas do mundo, depois eu vou servir a Deus. Cuidado, porque nessa de curtir as coisas do mundo,
pode ser que você não consiga servir a Deus nunca mais. Olha o perigo, porque quando você escolhe uma alternativa, você perde a outra. Então é melhor você escolher a árvore da vida e perder o fruto proibido. Isso na sua vida pode significar um relacionamento que você eventualmente vai perder, porque você sabe que ele não é o plano de Deus para você. Não é isso? Então, vamos a outros exemplos rapidamente. Nós conhecemos muito bem a história de Noé, que construiu a arca, entrou nela com a sua família para escapar das águas do dilúvio. Mas existe nessa história também perda e renúncia. Por quê? Porque Noé não podia levar tudo para dentro da arca. Noé não podia levar a casa dele para dentro da arca. Não é isso? Então, quando nós decidimos servir a Deus e obedecer a Deus, nós não vamos levar tudo também não. Nós vamos deixar alguma coisa para trás. Nós vamos renunciar a alguma coisa. E certamente Noé renunciou a muitas coisas. Outro exemplo, Abraão. Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Tem aí duas terras, né? Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus, renunciando a tudo que ali existia, para que ele pudesse ganhar a terra de Canaã. Assim nós também, se queremos servir a Deus, precisamos deixar a velha vida para trás. Precisamos deixar velhos hábitos para trás. Não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Você não pode ter Ur dos Caldeus e Canaã ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então existem perdas e ganhos envolvidos nesse processo. Outro exemplo, José do Egito. José, ele rejeitou um possível relacionamento com a mulher de Potifar. A mulher partiu para cima dele, né, querendo ter um relacionamento sexual com ele, e ele rejeitou. Mas lá na frente, ele se tornou o governador de toda a terra do Egito. Agora, se ele tivesse adulterado com a mulher de Potifar, vocês acham que ele algum dia seria governador do Egito? Não, jamais. Talvez ele seria morto por aquele adultério e nunca chegaria ao governo do Egito. Mas ele perdeu ali o que muitos poderiam considerar uma oportunidade. Quantas vezes podemos estar nas nossas vidas diante de tantas oportunidades, mas podem ser oportunidades que Satanás coloca no nosso caminho. Rejeite isso, meu irmão, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus tem muito mais para você. Outro exemplo, Israel, para ganhar a terra de Canaã, teve que sair do Egito. Houve muitas perdas envolvidas nesse processo. Porque o Egito era uma terra ruim? Não. Tanto é que no meio do caminho, eles ficavam se lembrando, né? Ah, mas a carne que a gente tinha no Egito. Não dá para ir para Canaã levando a bagagem do Egito, levando as coisas que o Egito oferece. Não dá. Então isso significa o quê? Uma postura que nós precisamos ter na vida cristã. Você precisa estar consciente de que você vai perder muitas coisas no meio do caminho, mas são coisas que Deus não quer que você tenha, porque elas seriam ruins para a sua vida. Amém? Nós nunca devemos ter esse pensamento negativo. Ah, eu vou ter perdas, Deus está contra mim. Não, Deus está a seu favor. Amém? Então, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, Paulo diz: não podeis comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você tem que renunciar. Você não pode ter tudo ao mesmo tempo.
Paulo também falou na segunda carta aos Coríntios que comunhão há entre a luz e as trevas. Se você escolhe a luz, você precisa renunciar às trevas. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, qual é o perigo? O perigo que muitos estão correndo é porque querem tudo ao mesmo tempo. Jesus disse assim: não podeis servir a dois senhores, mas tem gente que quer servir a dois senhores. A pessoa quer servir a Deus no domingo e servir ao diabo na segunda-feira. Não tem jeito. A pessoa quer ser crente e quer ser mundano ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você precisa escolher, você precisa se decidir, ainda que haja perdas no processo, são perdas necessárias. Igual tem rapaz que não sabe se namora com uma menina ou com a outra, né? Você não pode namorar com as duas ou com as três, ou é a Carla ou a Roberta, ou é a Bruna ou é a Michele, ou é a Rafaela ou é a Cíntia. Misericórdia, né? Olha a revelação aí, ó. Você tem que decidir, meu irmão, mas às vezes, sabe qual que é a opção? Às vezes é você renunciar às duas. Sabe o que acontece hoje? Nós estamos inseridos numa cultura em que, quando o jovem chega a determinada idade, ele tem que namorar. Parece que é uma lei. Parece que é uma obrigação. E a sociedade cobra, não é isso? Os amigos cobram. Que isso? Você está com 18 anos e ainda não namorou? Por quê? Parece que é uma obrigação. Gente, isso é uma questão cultural. Mas você tem que viver a cultura do céu e não a cultura da terra. Se você vai namorar, Deus te abençoe, mas você precisa ter um padrão bíblico na sua vida. E o que acontece? Muitos jovens, eles vão namorar e para muita gente, namoro é sinônimo de relacionamento sexual. Não é o caso de vocês, né? Isso é coisas que a gente ouve por aí. Mas nós não podemos ter essa cultura mundana na nossa vida. E se você trouxe isso lá de fora, é tempo de mudar. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, algumas perdas são necessárias. E algumas delas são verdadeiros livramentos para a sua vida. Amém? Agora, uma questão interessante que a Bíblia nos mostra é que existe nas Escrituras o princípio da compensação. Se você perdeu alguma coisa por amor a Cristo, por causa do seu compromisso com Jesus, você jamais ficará no prejuízo. Jamais. Eu queria ler no livro de Daniel um exemplo, Daniel capítulo 1. Vocês já sabem a história de Daniel e você já deve ter ouvido umas 40 pregações sobre isso. Daniel foi ali para a Babilônia, ele chegando, ele se viu diante de uma oportunidade de comer das iguarias do palácio de Nabucodonosor. Talvez comidas que ele nunca tinha visto na vida dele, mas certamente eram alimentos proibidos pela lei de Moisés. Então ele disse, eu não vou comer nada disso. Por favor, eu quero legumes e água. Ele renunciou àquelas iguarias do rei e o vinho que o rei bebia. Foi uma perda? Foi. Mas agora vamos ler o versículo 17 do capítulo 1. Olha só, foi Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego,
fizeram esse propósito de não se contaminarem com as iguarias de Nabucodonosor. E o que Deus fez? Daniel 1,17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Eles renunciaram ao que Nabucodonosor tinha para oferecer e receberam o que Deus tinha para eles. Isso é muito profundo, porque quando você rejeita as ofertas de Satanás, Deus tem algo especial para a sua vida. E aqueles jovens foram abençoados com inteligência, conhecimento, sabedoria. E Daniel, entre os 4, ele recebeu o dom de interpretar sonhos e visões. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, ali, naquele momento de perda, naquele momento de renúncia, nasceu o ministério profético de Daniel. Se você é um jovem que tem coragem de ser diferente, Deus fará algo glorioso na sua vida, em nome de Jesus. Mas se você for igual aos mundanos, Deus não vai fazer. Tenha coragem de ser diferente. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram uma outra experiência depois, quando Nabucodonosor ordenou que todo o povo se prostrasse diante de um ídolo. Então aqueles 3 jovens continuaram de pé, eles não se prostraram. Para isso, eles tiveram que ter muita coragem, porque o rei havia dito: quem não se prostrar será lançado na fornalha ardente. Então eles tiveram que ter muita coragem. Hoje é preciso ter muita coragem para ser diferente do mundo, para ser diferente dos seus colegas na faculdade, no trabalho, em casa, no seu bairro, onde quer que seja. É preciso ter coragem para ser diferente, para que você vá para um lugar diferente do lugar onde eles vão. Então, Deus abençoou de forma maravilhosa a vida de Daniel. Mas é interessante que Daniel não sabia que ele ia receber alguma coisa. Ele não sabia que ele ia receber algum dom, não é isso? Ele não chegou lá na Babilônia e falou assim: ó, pessoal, é o seguinte, eu vou renunciar a essas comidas aqui para eu receber o dom de visões e revelações. Não, ele não sabia nada disso. Ele simplesmente foi fiel a Deus, sem nenhum interesse, sem saber o que Deus faria na vida dele. Da mesma forma, José do Egito, quando rejeitou o relacionamento ilícito com a mulher de Potifar, ele não sabia que ia ser governador do Egito. Assim, da mesma forma, você pode não saber exatamente qual é o plano de Deus na sua vida, mas seja fiel hoje, mesmo sem saber. Seja fiel hoje, porque tudo isso que eu estou falando não é um jogo de interesses, não é isso, eu vou renunciar aqui para ganhar ali, não é um jogo de interesses, é apenas fidelidade aos princípios e propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém? Você pode estar diante de tentações na sua vida, diante de oportunidades de ganhos ilícitos. Abra mão disso. É melhor perder nesse caso do que ganhar. Melhor perder. Às vezes, algumas pessoas têm a oportunidade de vender drogas. É melhor perder. É melhor renunciar. Eu estava vendo no YouTube hoje um repórter falando que no Rio de Janeiro tem traficantes evangélicos. Eu pensei, meu Deus do céu, isso não existe.
Não existe traficante evangélico. Não existe. Misericórdia. É como dizer que alguém é morto-vivo. Não existe isso. Então, se você é um servo de Deus, você não vai traficar coisa nenhuma, você vai anunciar o reino de Deus, amém? Bom, nós temos outros exemplos na palavra de Deus. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Glória a Deus. Veja que o Evangelho nos propõe renúncia. Eles deixaram tudo. Deixaram ali os barcos, os peixes, as redes. Deixaram o próprio Pai para seguir o Senhor Jesus. Mas quando a pessoa fica muito apegada a muitas situações, fica difícil seguir Jesus. Veja que essa situação aqui é interessante, porque eles não estavam fazendo nada de errado. É isso? Eles estavam cometendo o pecado da pescaria. Não! Eles estavam trabalhando, estavam fazendo coisas lícitas, mas ainda assim eles deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus. Então pode ser que algumas vezes você vai deixar até situações lícitas, mas aí depende do chamado de Deus para cada um. Se Ele te chamar para deixar um trabalho, um emprego, para dedicar ao ministério, então obedeça, mas isso aí não podemos fazer uma regra. O fato é que eles deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Então, ainda sobre os discípulos, eu quero ler Marcos capítulo 10, versículos 28 a 30, que diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Neste episódio relatado por Marcos, Jesus tinha acabado de conversar com o jovem rico. Jesus tinha dito para aquele jovem: vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e siga-me. Mas aquele jovem não aceitou a proposta de Jesus. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Então Pedro falou: Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus disse: não há ninguém que, tendo deixado casa, pai, mãe, mulher, irmãos, campos, etc., que não receba 100 vezes tanto, e no mundo futuro, a vida eterna. Ou seja, com Jesus ninguém fica no prejuízo. Vale a pena perder o que for, porque o ganho que Jesus tem para você é muito maior, muito maior. E o que esses homens experimentaram, esses que deixaram tudo para seguir Jesus, eles foram usados
poderosamente por Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Através da vida deles, o Senhor fez milagres extraordinários. Mas se eles estivessem apegados em todas as coisas que eles abandonaram, eles não teriam experimentado nada disso. Veja então que a perda das coisas mundanas, das oportunidades do pecado, elas não chegam aos pés daquilo que Deus tem para nós. Amém? E para terminar, eu queria lembrar aqui uma história que o pastor Márcio contou. Há algumas décadas atrás, aqui nesse lugar, ele falou sobre um menino que prendeu a mão dentro de um vaso na sua casa. O menino ficou com a mão presa e a boca do vaso era estreita, ele não conseguia tirar a mão. E ele começou a gritar pelo pai: pai, 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 minha mão está presa, minha mão está presa. E o pai chegou ali, olhou aquela situação, ele não queria quebrar aquele vaso que era caro. Ele falou: meu filho, estica a mão assim, para você poder tirar a sua mão do vaso. Ele falou: pai, eu não posso. Por que, meu filho? Eu estou segurando uma moeda. Olha só, então com a mão fechada, ele não conseguiria tirar. Então o pai falou: pode soltar a moeda que eu te dou outra. Então o filho soltou e tirou a mão. Ou seja, o apego a algumas coisas pode nos prender. Pode nos prender. Mas o que o Senhor tem para nos oferecer é muito mais. Amém? É muito maior. Amém? Te convido a ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento.